Imagine um avião bimotor tão robusto que, para provar que era confiável, tiraram uma hélice de um dos motores e ele fez um voo de Oklahoma até Washington. É tipo assim, e de Brasília até Manaus sem uma hélice. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. A história de hoje não precisa sentar, mas se quiser sentar também pode, porque hoje não é domingo, né? Mas é a história do Aero Commander. E ela se iniciou com um engenheiro de projetos da Douglas Aircraft Company, chamado Ted Smith, que trabalhou para Douglas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do fim da guerra, as companhias aéreas comerciais começaram a desenvolver uma rede de voos dentro dos Estados Unidos. Mas o Ted Smith acreditava que existia um vazio significativo para as necessidades dos viajantes de negócios e pessoas que viajavam para destinos não frequentemente atendidos pelas linhas aéreas regulares. Essas pessoas também tinham maiores demandas por conveniência, flexibilidade e economia de tempo, que só poderiam ser atendidas por meio de uma aeronave particular. E elas também queriam o conforto, a segurança e a confiabilidade de uma aeronave comercial. No início dos anos 50, 1950, né? Agora tem que falar assim, porque daqui a pouco é 2050. Bom, os transportes militares e bombardeiros leves da Segunda Guerra Mundial inundaram o mercado civil, sendo convertidos para transportar passageiros ou servir como transportes de executivos. Eles eram geralmente rápidos ou capazes de grandes cargas ou até as duas coisas juntas, mas a maioria era puxada por motores radiais antiquados, maciços, barulhentos, famintos por combustível e queimando óleo. Em geral, os aviões bimotores excedentes da guerra, eles próprios eram monstros pesados, bebedores de gasolina, barulhentos e gastos ali pela guerra. E não eram adequados para esses voos eficientes e confortáveis que o cara queria fazer. Em resposta a este vazio de mercado, o Ted reuniu uma equipe de 14 engenheiros para projetar o que seria o primeiro Aero Commander. A configuração preliminar e o projeto foram concluídos lá em 1946 e o primeiro protótipo fez o seu voo inaugural em 23 de abril de 48. O protótipo ele tinha mais do que uma semelhança passageira com o Douglas A-26 Invader, que era um bombardeiro de ataque da Segunda Guerra Mundial que o Ted Smith tinha ajudado a projetar. Com asas altas de 13,7 metros de envergadura e uma cauda de 2,1 metros de altura, o espaçoso Aero Commander era extraordinariamente grande para um avião leve. Ele tinha muito espaço interno e uma capacidade de carga considerável, acomodando ali facilmente 5 pessoas e podendo levar mais 2 em assentos opcionais voltados para trás, espremidos entre os assentos dianteiro e traseiro. Alimentado por um par de motores de pistão de 6 cilindros com 240 cavalos de potência, ele podia voar cerca de 320 km por hora, em uma época em que muitos aviões voavam ainda a 180 por hora. Com o projeto se saindo bem em voos de teste, a equipe decidiu levantar capital para financiar o desenvolvimento final e a produção inicial da aeronave. 3 ricos entusiastas aeroespaciais que mostraram apoio ao projeto foram George Peel, um engenheiro e piloto da Filadélfia, e 2 irmãos de Oklahoma City, Ruth e William Ames. Esses homens, juntamente com outros indivíduos interessados em Oklahoma City, forneceram o capital necessário para continuar o desenvolvimento e os testes necessários do protótipo, levando à certificação pelo então CAA. Putz, isso é velho, hein? Porque CAA é Civil Aeronautics Administration, que é o antecessor do FAA. Depois da certificação, George Peel e os irmãos Ames contribuíram com capital adicional para financiar a produção. Achei engraçado esse nome Ames, porque era o nome de um sistema que eu trabalhava na manutenção. A empresa foi reorganizada em setembro de 1950 como Aero Design and Engineering Company. A fábrica estava localizada no que hoje é o aeroporto Wiley Post, em Oklahoma City, e consistia em um hangar de aeronaves e 2.400 metros quadrados de área de fabricação. O avião acabou sendo bem recebido pelo mercado devido ao nível de robustez do projeto. Nessa época não tinha nada no mercado semelhante ao Aero Commander e mostrou uma margem de segurança sem precedentes em relação às outras aeronaves devido às capacidades de desempenho em voo monomotor. Essas aeronaves eram movidas por 2 motores a pistão
pistão eram Lycomings com 290 HP, ou CV, né, cavalo-vapor cada um, e o modelo foi designado como série 500. Mais de 1000 desses aviões ainda estão voando até hoje. Além dos motores, a principal diferença entre esses primeiros aviões e os modelos mais modernos é o comprimento do avião. Então esses primeiros modelos da série 500 tinham aproximadamente 11 metros de comprimento. Os novos aí têm até 14 metros. Mas ele era capaz de decolar, voar e pousar utilizando um motor só, mantendo um alto grau de estabilidade. Não que isso fosse operacional fazer, tá? Mas ele era capaz de fazer isso. E para provar isso e aumentar o reconhecimento do mercado pelo avião, em maio de 51 a companhia completou com sucesso um voo de Oklahoma City até Washington, com peso bruto total e uma hélice removida do avião. É incrível as coisas que podiam ser feitas na aviação antigamente, porque isso é um excesso de confiança gigantesco e uma boa dose de loucura. Hoje, jamais seria permitido fazer um negócio desse. Pra vocês verem como as regras de segurança mudaram, né? Essa foi a primeira vez que esse teste foi feito na indústria de aviação, e eu acredito que também foi a última. E uma forte demonstração do controle assimétrico e da capacidade de resposta aerodinâmica do Aero Commander. E essa façanha de sucesso, né, foi uma jogada de marketing, serviu como uma lição valiosa para uma empresa que acabaria se beneficiando consideravelmente do marketing de truques, graças a uma aviadora extraordinária chamada Jerry Cobb, que foi a primeira mulher aprovada no treinamento para astronauta nos Estados Unidos, e ao vice-presidente da empresa, que era um tal de Bob Hoover. Já ouviu falar dele? Não sabe quem foi Bob Hoover? Então dá uma olhada aqui, ó, EP 397, o episódio 397. Veja o que esse cara era capaz de fazer. Bom, a carteira de pedidos foi preenchida rapidamente depois desse voo recorde. E o primeiro Aero Commander de produção era o modelo 520 movido a pistão. Ele saiu da linha de montagem lá em 1951. Aí em 1955, a Força Aérea dos Estados Unidos selecionou o avião como transporte pessoal do presidente Eisenhower, devido a essas características excepcionais de desempenho. Além do presidente e seus familiares, o vice-presidente Nixon e o presidente John Fitzgerald Kennedy e a senhora Kennedy, chefes de Estado e dignatários de nações estrangeiras, e o reverendo Bill Graham, todos usaram esse pequeno transporte principalmente para visitas presidenciais à fazenda de Eisenhower em Gettysburg, na Pensilvânia. O Aero Commander foi a primeira aeronave bimotor leve considerada segura para uso pelo presidente americano. A Força Aérea dos Estados Unidos encomendou 15 unidades, 2 das quais foram colocadas a serviço da Casa Branca. Em 1957, um Commander quebrou o recorde de distância para aeronaves da aviação geral. Ele voou uma distância de 2.786 quilômetros, da Guatemala, lá na cidade da Guatemala, até Oklahoma City. Em 58, a empresa apresentou a primeira aeronave executiva pressurizada, era o modelo 720 Altcruiser. O êxito do avião levou à aquisição da empresa pela Rockwell Standard & Associates no mesmo ano. Como subsidiária integral da Rockwell, a empresa tinha acesso a capital para o desenvolvimento adicional e expansão da produção. E a aeronave adotou motores com injeção de combustível, era carburador antes, e passou por várias modificações para reduzir o arrasto e aumentar ainda mais o desempenho. E aí essa aeronave saiu lá em 1960, conhecida como Twin Commander. Estranhamente, o Aero Commander produziu uma versão a jato antes que pudesse surgir com o modelo turbo-hélice. Em 63, voou pela primeira vez o modelo 1121 Jet Commander, um dos primeiros jatos executivo ou business jets como a gente conhece hoje. Ele usava uma fuselagem semelhante ao modelo pressurizado, só que tinha janelas menores porque ele precisava aguentar melhor a pressurização a mais altas altitudes, né? E as asas também eram mais curtas e completamente diferentes, projetando-se diretamente da seção intermediária da fuselagem e 2 motores GE CJ610 montados em nacelles em cada lado do cone de cauda. Embora não tivesse o longo alcance de alguns jatos executivos concorrentes, o Jet Commander era popular entre os pilotos pelas características de manuseio superior, e entre os passageiros por causa do espaço interno e a vista espetacular, porque toda a cabine ficava para frente da asa. Em 1965, a fabricante entregou seu primeiro Jet Commander, por um preço aí de cerca de $500 mil. Baratinho nessa época, né? Quer dizer, se converter, não sei se é tanto.
Nos anos seguintes, até 8 jatos por mês sairiam das linhas de montagem. Embora o design do jato tenha sido vendido em 1968 para a empresa israelense IAI, que é a Israel Aircraft Industries, ele continuaria a ser uma aeronave popular, com mais de 500 unidades construídas, vendidas e voadas em todo o mundo até o final do século. A chegada dos pequenos motores turbo-hélice levou ao aumento da demanda do mercado por velocidade. Em resposta a essa demanda, mais modificações foram incorporadas nesse belo projeto. Daí, a gente pula umas décadas aí, em 1981, a Rockwell International, que é a empresa sucessora da Rockwell Standard, foi adquirida pela Gulfstream Aerospace, que desenvolveu e produziu apenas 2 modelos, o 900 e o 1000. O modelo 1000 foi o modelo final e a versão mais avançada do Twin Commander. A primeira versão foi certificada lá em 1981, no início do ano, e era a mesma aeronave do modelo 900, só que usava motores Honeywell, mais conhecidos como Dash 10, ou Dash 10 se for em inglês. Em fevereiro de 84, uma segunda versão do modelo 1000 foi lançada, que usava motores Dash 10 mais modernos ainda, aumentando a potência de saída do eixo para 820 cavalos vapor. Isso deu à aeronave uma velocidade máxima de cruzeiro de 570 km por hora. E a altitude máxima de voo aumentou para 35 mil pés. E o peso também aumentou ligeiramente em relação ao modelo 900. Pequenas mudanças estruturais foram feitas no 1000 para suportar as características aumentadas de peso e potência do motor. Daí, em 1985, a Gulfstream, que tinha pegado a Honeywell, que tinha pegado a Honeywell Standard, que tinha pegado a Aero Commander, foi adquirida pela Chrysler. Legal a história, né? Um vai comprando o outro. A gerência sênior da Chrysler optou por concentrar os recursos da Gulfstream no mercado de jatos executivos, e a produção do Twin Commander foi deixada de lado em 1986. A Gulfstream continuou a apoiar a frota até 89, quando a subsidiária Twin Commander Aircraft da Gulfstream foi adquirida pela Precision Aerospace Corporation. E quando adquiriu essa empresa, a Precision também adquiriu todos os certificados de tipo, de produção, direitos de produção, ferramentas e os desenhos para todos os modelos Twin Commander já produzidos. Só que a Precision decidiu não voltar com a produção e terminou a transição da empresa de fabricante de aeronaves para o provedor de peças, serviços e suporte OEM, que é, isso se vocês já lerem em algum lugar, é Original Equipment Manufacturer. Alguém precisa produzir peça para esses aviões todos que estão voando, né? E aí termina a nossa história do Aero Commander. Legal? Espero que vocês tenham curtido essa mini história, na verdade, né? Então deixa o like se curtiu, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99 para essas histórias saírem lá do esquecimento dos livros. Um grande abraço e até o próximo voo!